vamos falar sobre o Rustin Cole. Se você assistiu True Detective, sabe exatamente de quem estou falando. Se não assistiu, recomendo que assista a primeira temporada. Segundo, entenda que esse personagem é mais do que uma performance brilhante do Matthew McConaughey. Ele é, na essência, um espelho distorcido daquilo que todos nós tentamos esconder. O vazio, a desesperança e mesmo assim, aquela voz interna dizendo para você continuar. Agora, vamos destrinchar esse paradoxo. Como alguém que não acredita em nada ainda encontra forças para lutar. O Cole é talvez um dos personagens mais nihilistas da televisão. Durante boa parte da primeira temporada, ele nos presenteia com monólogos que fariam Nietzsche levantar da tumba e dizer: calma, irmão, pega leve. Ele lançou frases como: eu penso que a consciência humana foi um trágico passo em falso na evolução. A vida é um pesadelo do qual não conseguimos acordar. Somos coisas que se convencem de que tem um eu. Esse mundo é só um pântano de sofrimento. E é aqui que a maioria das pessoas se desconecta. Ah, que personagem deprimente. Que visão pessimista da vida. Mas a verdade é que Roast está apenas dizendo aquilo que muitos de nós sentem, mas escondem atrás de compromissos, stories do Instagram, piadas e distrações. Só que aqui vem uma coisa que talvez as pessoas não tenham pensado. Mesmo diante de tantos pensamentos que poderiam fazer ele ser só um cara que vive uma vida nômade ou algo do tipo, mas não, ele continua sendo um detetive cumprindo sua tarefa. Ele continua investigando, ele continua perseguindo assassinos, ele continua indo atrás da verdade, mesmo quando sabe que o mundo não vai mudar por causa disso. Ele até comenta sobre isso. Mas por quê? Porque alguém que acredita que tudo é um engano biológico, que nada tem sentido, ainda escolhe agir. Primeiro, é o motor oculto. A ética sem recompensa. A resposta está naquilo que eu chamo de ética sem fé. Não é agir porque acredita que o bem vencerá. Não é agir porque o universo te recompensará. Não é agir porque a vida tem um propósito. É agir apenas, apesar de tudo, isso não existir. É lutar mesmo sabendo que a guerra já foi perdida. É um tipo de heroísmo silencioso, um que não se alimenta de esperança, mas de um senso interno de decência crua. E veja, isso é o oposto de ingenuidade. O mundo do Rust é brutal. Sujo, apodrecido pelas piores partes da humanidade. Ele sabe que justiça plena não existe, que o mal muitas vezes se esconde por trás de rostos sorridentes e instituições bem polidas, e ainda assim ele continua. E isso, pra mim, é mais poderoso do que qualquer paladino de armadura brilhante, porque o que Rush representa é a coragem que nasce no meio do nada, no meio da desesperança e da perda. E é aqui que mora o ponto mais subversivo de toda essa lógica. O Rush não age por um ideal, ele age porque não consegue não agir. Ele não é movido por esperança, mas por intolerância ao mal. Ele vê a podridão e se recusa a simplesmente conviver com ela. Ele não precisa de um céu esperando por ele, nem de um senso de redenção pessoal. Ele apenas olha para a realidade crua, grotesca, indiferente e decide que, mesmo assim, ele não será cúmplice. É quase como se, quanto mais ele acreditasse que tudo é fútil, mais inaceitável se tornasse o próprio ato de se omitir. Porque se nada tem sentido, então o único fio de ordem que resta é aquele que você mesmo traça. E nesse fio tênue, o Rush caminha. A ética sem recompensa é isso. Não é um código moral que você segue porque espera uma medalha. É um comportamento que nasce porque algo dentro de você não aguenta a ideia de deixar o mal passar ileso. Mesmo que ninguém veja, mesmo que não resolva, mesmo que o mal volte amanhã. É aí que a ética se torna mais do que um conjunto de regras. Ela vira uma resistência interna, um limite invisível que separa você do colapso total. Não porque você se acha bom, mas porque você se recusa a ser ruim, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar para te convencer de que não faz diferença. E é isso que transforma o Cole em uma figura incômoda. Ele não é inspirador no sentido clássico.
Ele não dá discursos motivacionais, não acredita em finais felizes, não sorri com esperança nos olhos. Mas ele é talvez o último tipo de homem que realmente assusta o sistema. Aquele que não se vende por promessas, que não se move por aplausos e que já perdeu tudo que poderia ser perdido, exceto o próprio limite. E esse limite, essa linha invisível que Rush traçou dentro de si, é o que o mantém de pé. Ele não está esperando vencer. Ele só não vai permitir que o mal vença sem ao menos uma briga. E é por isso que agora entra o falso dilema da esperança. Bom, a gente cresce acreditando que esperança é necessária para agir, que precisamos acreditar no bem para fazer o bem, que sem fé viramos monstros. Mas o Rush quebra essa narrativa. Ele mostra que é possível não ter nenhuma ilusão sobre o mundo e ainda assim ser melhor que ele. E talvez, ironicamente, isso seja o que nos salva. Porque a esperança, apesar de ser vendida como motor de transformação, muitas vezes nos torna passivos. A gente espera que o outro mude, espera que a justiça venha, espera que as circunstâncias melhorem. É a ilusão de que o bem virá, e por isso podemos segurar mais um pouco. E nesse segurar mais um pouco, passamos a vida inteira de braços cruzados, negociando com um futuro que nunca chega. É confortável acreditar que o mundo vai melhorar. Tira o peso das nossas costas, nos isenta da responsabilidade de sermos melhores agora. E o Rush é o completo oposto disso. Ele vive num mundo onde ele já desistiu de esperar. Não há redenção, não há evolução moral da humanidade. Não há justiça divina, nem karma, nem luz no fim do túnel prometida por profetas ou políticos. E justamente por isso ele age. Não porque tem fé, mas porque não tem mais nada. A ausência de esperança, em vez de travá-lo, o liberta da ilusão. Ele não está esperando um mundo melhor para fazer o certo. Ele faz o certo mesmo dentro do pior cenário possível. Porque o que resta quando se perde a esperança é a ação pura, crua, desidratada de romantismo. E por isso, talvez, mais poderosa do que qualquer idealismo, que acontece tudo. É fácil fazer o bem quando se acredita que ele vai vencer. O difícil e o mais nobre é continuar fazendo o bem quando se tem certeza de que ele vai perder. E nesse ponto, o Rush nos obriga a encarar uma pergunta desconfortável. Será que você age por convicção ou só age porque ainda acredita que vai ser recompensado por isso? O que True Detective joga na nossa cara é o seguinte: se sua moral depende de esperança, então ela é frágil. Porque o mundo vai te dar 1000 motivos por dia para não ter esperança nenhuma. E aí, você vai parar por isso, vai desistir por isso ou vai fazer mesmo assim? O falso dilema é esse. Nos ensinaram que sem esperança viramos monstros. Mas talvez, só talvez, seja justamente quando deixamos de esperar melhor que conseguimos nos tornar o melhor. Porque a esperança pode ser doce, mas é a ação sem esperança que muda as coisas. Não porque vai dar certo, mas porque alguém precisa fazer. Por fim, o valor do gesto isolado. Tem uma cena quase no final da primeira temporada que sintetiza tudo isso. Isso aqui é um spoiler leve, mas necessário. Depois de quase morrer tentando capturar o assassino, o Rush tem uma conversa com o Marty, que é o parceiro dele. Ele conta o que sentiu quando estava prestes a morrer. Pela primeira vez em muito tempo ele sentiu algo, um vislumbre de conexão, de sentido. E ele conclui: antes só havia trevas. Se você olhar lá fora, está escuro, mas está vendo aquelas estrelas? A luz está vencendo. Essa frase dita por alguém como ele pesa 10 vezes mais, porque não é otimismo barato, não é frase de motivação, é uma constatação melancólica de que talvez, em algum nível, fazer o certo, mesmo que ninguém veja, mesmo que não mude o mundo, mesmo que doa, ainda seja melhor do que se entregar ao nada.
E aqui a gente chega num ponto que, se você entender de verdade, muda completamente o jeito que você enxerga a sua própria vida. Um gesto isolado, por menor que seja, pode ser tudo o que resta, e mesmo assim ainda vale a pena. O Rush passou anos mergulhado no pior que a humanidade tem a oferecer. Ele viu crianças sendo usadas como iscas, viu assassinatos ritualísticos, viu um sistema inteiro compactuando com o horror, protegendo o mal sob a desculpa da estabilidade. E mesmo assim, mesmo depois de perder tudo, a sanidade, o propósito, até a fé no tempo linear, ele continuou por causa de um gesto. Um gesto solitário, anônimo, muitas vezes inútil, que consistia em tentar impedir o próximo crime, salvar a próxima criança, expor a próxima mentira, mesmo que ninguém estivesse assistindo. E aqui está o valor disso: não é o gesto em si que transforma o mundo, é o que ele evita que o mundo se torne. Porque se ninguém mais fizer, se ninguém mais tomar atitudes pequenas, discretas, éticas, mesmo quando ninguém está olhando, o que sobra? A bárbare, a omissão, o cinismo completo. O gesto isolado não é só um ato de resistência. Ele é um tipo de âncora moral em meio ao colapso. É o equivalente a gritar, ainda não, diante de uma avalanche que já desceu. Você sabe que não vai parar tudo, mas você grita mesmo assim. E no caso de Rush, esse grito silencioso, essa escolha de continuar lutando sem glória, é o que transforma ele de cético em humano novamente. Porque ao contrário do que a maioria pensa, não é a fé que salva, é o ato, é o gesto, é o esforço teimoso de não se tornar parte do que você odeia. No fim, o que ele disse sobre a luz estar vencendo não significa que o bem vai triunfar no sentido tradicional. Significa que no meio de tanta escuridão, alguém ainda escolheu acender um fósforo. E que isso, por menor que seja, é suficiente para provar que a escuridão ainda não venceu tudo. Essa é a beleza do gesto isolado. Ele não depende de vitória. Ele não precisa ser eterno. Ele só precisa existir. E existir no meio do nada já é um milagre. Em resumo, o Rush desistiu da esperança, mas não desistiu de si mesmo. E no fundo é isso que importa. Ele sabia que o mundo não era justo, mas ele escolheu ser. E se isso não é o que define um verdadeiro herói, eu não sei o que é.